Olá, tudo bem, pessoal do oitavo ano? Professor Kleber de Ciências. Gente, finalizamos o primeiro bimestre. Hoje daremos início ao segundo bimestre. Pessoal, vamos pegar firme, perseverar nessa jornada, porque falta pouco. Ok, pessoal? Olha só, livro didático, página 2, nós vamos falar do Sol, Terra e Lua, ok? Alguns conceitos sobre esse tema e também vamos estar destacando aqui sobre modelos cosmológicos. Já abre aí o seu livro didático na página 3, tá bom? Já vamos dar início à nossa aula de hoje sobre os modelos cosmológicos, né? Os estudiosos, como que eles interpretavam o universo, o planeta, os planetas, o Sol. Tudo isso a gente vai analisar como introdução aqui na aula de hoje, né? Então, gente, desde os primórdios, o homem ele costuma observar os céus, costuma observar as estrelas, costuma observar os cosmos, né? E a curiosidade é grande. Estudiosos desde o início, desde os primórdios, eles tinham esse interesse em saber como surgiu o universo, como funciona o universo, como é constituído o universo, né? Então, desde o início, o ser humano ele já observa o sistema solar, a Via Láctea, tudo isso, né, desde os primórdios. E aí, então foi surgindo os modelos cosmológicos para tentar explicar como é que funciona o universo, né? Então, assim, nós começamos aí pelo primeiro modelo de Ptolomeu ou o modelo geocêntrico. Qual que é a parte principal desse modelo? É que para esse cidadão aqui, ele é grego, né? O nome dele é Cláudio Ptolomeu, no século II. Ele, com os estudos que ele fez, ele chegou à conclusão que todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Por isso que fala geocêntrico, aonde a Terra é o centro do universo. A Terra, né, o centro, no caso do sistema solar, que não é na época sistema solar, né? Hoje a gente conhece como sistema solar, onde o Sol ele é o centro do nosso sistema e os planetas giram em torno do Sol. Mas ele acreditava que os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Então, assim, grandes navegações, né, pessoal? No final do século XIV, ainda se baseava o quê? No modelo de Ptolomeu. Então, essas navegações dessa época usavam como modelo de navegação o modelo de Ptolomeu, que permaneceu aceito por volta de 1300 anos, certo? Então, e ninguém quase contestou isso, né? Isso ficou como fato. Então, não houve uma contestação, não houve nenhuma relevância para investigar sobre isso. Então, a partir do século XV, modificações, o que? Na sociedade, observações mais apuradas, começou a surgir mais observações apuradas em relação ao universo, certo? Então, assim, veja bem, essas observações foram alcançando patamares maiores, né, de pesquisas. Ok? Outro modelo que nós temos também, página 4, né, continuando aí no seu livro, nós temos o modelo de Nicolau Copérnico. Agora sim, ele acreditava que o Sol era o centro e o restante dos planetas giravam em torno do Sol. Aqui está a imagem, eu não mostrei aqui, ó, a imagem na página 3, você pode ver que o modelo de Ptolomeu, a Terra está bem no centro, ó, você percebeu? Já o modelo de Copérnico, o Sol está no centro. Ok, pessoal? Basicamente isso, né? E é chamado de heliocêntrico esse modelo de Nicolau Copérnico, ok? E essa obra dele, né, no caso aqui, teve um grande impacto sobre a sociedade da época. De certo modo, pessoal, trocar a Terra pelo Sol como centro do sistema planetário representou o quê?
retirar do ser humano a condição de maior importância no universo, razão pela qual o livro de Copérnico foi incluído no Index, uma relação de livros heréticos da Igreja Católica, né? Na época, né? A Igreja Católica achou isso uma heresia, porque eles achavam que a Terra tinha que ser o centro, né? O ser humano. Entretanto, atualmente sabemos que o modelo heliocêntrico descreve melhor o movimento dos astros, né? Hoje a gente sabe através das pesquisas, astronautas, estudos, telescópios, enfim, tudo isso que a gente tem hoje, né? E aqui, você sabe, falando um pouco da história de Copérnico, né? Ele nasceu em 1473 até 1543, astrônomo polonês, ele viveu o quê? Em um período em que a Igreja Católica detinha grande poder econômico e político, por isso que havia tanta resistência da Igreja Católica, e com certeza a Igreja Católica batia de frente com as pesquisas dele, né? Então, assim, nessa época, a Santa Inquisição, não sei se você já ouviu falar, a Santa Inquisição era um instrumento de opressão contra as ideias que pudessem diminuir ou contrariar o pensamento cristão, certo? Então eles puniam aqueles que fossem contrários aos ensinamentos na época, né? Para a doutrina cristã da época, o modelo geocêntrico de Ptolomeu era mais adequado. Claro, nesse período defender essas ideias era considerado uma heresia no caso de Copérnico, né? Falar que o Sol era o centro. Eles acreditavam que o ser humano, a Terra, tinha que ser o centro, né? Que coisa, né? Outro modelo interessante também, pessoal, é o modelo híbrido. Mas antes, também surgiu outros personagens nesse cenário, né, de descoberta sobre o universo. Giordano Bruno, em 1548 até 1600, perdão. Veja bem, lá na página 5, tá, pessoal, do seu livro, esse camarada aqui, ele compartilhava as ideias sobre o modelo heliocêntrico, né? Defendeu que o universo não tinha limites e que a Terra não seria o seu centro. Então ele já foi nessa tese, né? Ele já foi nessa defesa. E sim o Sol, ele acreditava nisso. Galileu Galilei também surge em 1564, ele viveu até 1642, né? Ele surge no cenário, provavelmente por ter o que? Aperfeiçoado a luneta. Ele aperfeiçoou a luneta, né? E utilizou como instrumento para observar, para fazer uma observação astronômica. Ele defendeu com convicção as ideias de Copérnico. Foi outro camarada também que deu uma força para Copérnico nas ideias, né? Na defesa dessas ideias de que a Terra se move em torno do Sol. Ok, pessoal? Então, por isso, foi, digamos, ameaçado pela Santa Inquisição também, e a pena de morte. Que coisa, né? Após negar suas convicções públicas e diante da igreja, permaneceu pelo restante da vida em prisão domiciliar, onde continuou a escrever seus textos. Uma historinha aqui, né, sobre esses dois personagens que foram fundamentais na descoberta da astronomia. E por último, modelo híbrido. O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, ele nasceu em 1546 a 1601, perdão. Ele buscou o quê? Compreender o movimento dos planetas. Olha só que interessante. Ele pesquisa, procura entender o movimento dos planetas e a estruturação, a elaboração de um modelo cosmológico. Então ele é considerado, na verdade, um exímio observador do céu. O astrônomo ele tinha acesso a um dos maiores observatórios da época, né? Suas pesquisas aprimoraram vários instrumentos astronômicos, pessoal. Olha que interessante. Com o uso desses instrumentos, né, por esse pesquisador, ele começa a utilizar esses instrumentos e aí foi possível realizar o quê? Uma coleta precisa e elaborada da posição dos planetas. Olha que interessante, né? Então, foi
por não acreditar no modelo heliocêntrico, Brahe, né, ele propôs um modelo cosmológico híbrido, ou seja, em que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, né? Temos aí então a imagem, né, do modelo híbrido, certo? Desse personagem aqui, Tycho Brahe, mais ou menos isso. Ok, pessoal? Gente, essa é a nossa introdução na aula de hoje, dessa semana, ok? Uma rápida introdução, um resumo, né, do que nós vamos estar tratando em sala de aula e aqui também pelo online, né, para os alunos remotos e para aqueles que vão ver também posteriormente, né, sobre esse nosso estudo, ok? Tem então uma atividade aí para você estar fazendo em casa, tá? Na página 6, não deixe de fazer essas atividades, vai te ajudar a aprimorar no conhecimento. Ok, pessoal? Gente, até a próxima aula, nós vamos estar falando aí de leis da gravitação. E aí a gente vai entrar em leis de Kepler. Vai ser show de bola. A primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler e a terceira lei de Kepler. Ok, pessoal? Show de bola. Deus abençoe. Até mais.